gente, né? E quem quiser conhecer mais, os alunos, se quiserem, eu sou o juiz titular da vara de Pinto Amanhã, estou lá nas ordens, para ir lá fazer uma audiência, ver como é que é, sentir como é que é, perguntar, tirar dúvida, como é que é, como é que não é. Fiquem à vontade, tá? Terei o maior prazer em recebê-los lá. Então, a minha fala com os senhores que eu preparei, eu pensei em 5 pontos. Né? Primeiro ponto, fazer uns apontamentos históricos bem rápidos, para a gente poder entender. Hoje, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Né? Depois, falar um pouquinho da Justiça 4.0, da Agenda 2030 da ONU, algumas observações. Um pouco sobre competência, porque esse é o grande tema do momento, de quem é a competência para decidir tantas coisas, como nós vamos ver na jurisprudência. Falar um pouquinho dos temas atuais do direito do trabalho, os desafios atuais que esse ramo do direito está trazendo para a nossa sociedade. E, por fim, falar de 2 temas que são o tema da crista da onda, vamos falar assim, né? Que é a uberização e a pejotização. Correto? Então, esse é o meu objetivo. Eu não me importo se os senhores, durante a apresentação, sentirem vontade de perguntar alguma coisa. Não é só levantar a mão, pode perguntar. Se eu souber responder agora, eu respondo. Se eu não souber, nós vamos responder depois. Tá bom? Pesquisa. Vamos lá, então. Eu vou começar com alguns apontamentos históricos, porque para a gente entender o presente, tem que entender o passado. Senão a gente não entende, não compreende, não se situa no tempo. Veja bem, o tema que nós vamos tratar aqui, está focado, como eu disse, na questão da competência. E competência, já lembrando, é poder, porque competência é divisão de poderes, não é? Porque a jurisdição é una, como nós já sabemos, quem já estudou aí processo sabe, mas ela é dividida em fatias, que são as competências, não é isso? São essas fatias aí. Então, veja bem, o direito processual do trabalho, né? Porque quando nós falamos de competência, estamos falando do direito processual do trabalho. Ele nasce junto com o direito do trabalho. Porque se nós pegarmos a CLT, chamada Consolidação das Leis do Trabalho, né, que foi criada lá através do decreto 5543, em 1943, então essa CLT, na verdade, ela é uma consolidação, chamada de consolidação, mas ela, na verdade, é um código. E ela é um código que traz direito material do trabalho, direito processual do trabalho, direito administrativo do trabalho, direito da segurança e higiene do trabalho e também direito coletivo. E, por fim, o direito processual. Então, é um conjunto de normas riquíssimo e que, às vezes, nós não damos muita importância. Nós só ficamos ali no artigo 2º, 3º, achando que a CLT acaba ali. Mas se você abrir lá no artigo 140, 160, 700 alguma coisa, você vai ver quanta coisa que tem para se estudar ali e como são grandes os desafios do direito do trabalho. Porque não fica só ali. O direito do trabalho também tem as leis das profissões regulamentadas, médico, engenheiro, certo? O direito do trabalho vai para o direito civil, que tem o campo da responsabilidade civil, vai até para o direito penal, porque às vezes temos os crimes e é preciso mandar ofício, né, para apurar determinado crime. Então é muito interessante. Mas ele nasceu junto. Nasceu junto. Direito individual, direito coletivo. E outra informação importante é que o direito do trabalho, também o processo, o mesmo processo do trabalho, nasceram primeiro no campo administrativo. O que eu quero dizer com isso? O próprio ramo Justiça do Trabalho nasceu ligado ao poder executivo. Vamos ver depois é que se desvestiu, certo? Por isso que esse caráter administrativo. Então, um pouquinho aqui da história. A primeira Constituição do Brasil, nós sabemos, é de 1824, logo ali no início, né? Brasil Império, Brasil Escravocrata. Aí nós tivemos a Constituição de 1824, que não trouxe nenhuma palavra sobre direito do trabalho. Tinha um artigo apenas, se não me falha a memória, no 179, que falava alguma coisa do direito da pessoa exercer uma profissão. Mas só isso.
Aí veio a Lei Áurea, em 1888, libertou 700 mil pessoas escravizadas no nosso país. Nós sabemos que foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, né? Mas deixou essa massa sem nenhuma proteção. Não houve inclusão desse grupo em nenhum direito. Ficaram aí, né? E aí eu coloco a minha façanha de um advogado chamado Luiz Gama, que mesmo sem nenhuma legislação, conseguiu na época um habeas corpus, né, com base nesse artigo 179 da Constituição de 1924, para libertar escravos que estavam numa situação de violência física. Então vejam, senhores, ele foi incapaz de convencer os juízes da época, né, de que aquela situação não poderia prevalecer. Aí os senhores falam assim, que bom, porque esse mundo já passou, né? Pois é, mas a gente vê hoje, e nós temos hoje ainda pessoas trabalhando em condição análoga de escravatura, né? Inclusive para grandes grupos, não vamos citar nomes aqui, porque não fica bem. É preciso essa atuação vigilante do direito, do Ministério Público do Trabalho, que é outro ramo também, que eu aconselho aí os jovens que gostam, né? É claro que primeiro, esse não é uma estrutura, não. Isso é uma estrutura. Mas também é interessante o Ministério Público do Trabalho. É muito bonito também. Muito bem. Aí vem a segunda Constituição, 1891. Aí o Brasil já era república, correto? 1889, Brasil República, segunda Constituição do Brasil, primeira da República. Essa Constituição também foi omissa com relação a direito, só garantiu lá que o exercício de qualquer profissão. Né? Só que aqui teve uma coisa interessante, 1891, finalzinho ali do século. Aí começa em 1900, até o ano de 1930, o Brasil passou por um processo de urbanização e também de industrialização. E aí as coisas começaram a mudar. Então vieram várias leis, mas no plano infraconstitucional, não na Constituição. A Constituição não falou nada de direito trabalho, mas a legislação infraconstitucional começou a tratar de alguns temas. Eu trouxe algumas situações para vocês visualizarem. Por exemplo, a lei da sindicalização, que era um decreto de 1907. Então, começou-se a falar em sindicalização. E esse é um tema importantíssimo de novo hoje, porque o que está acontecendo na sociedade? Aqui eu estou cheio de professores de alto nível, né? Que podem depois explicar melhor para os senhores. Eu só vou pegar um pouquinho de água, dá licença. Mas o que está acontecendo hoje na sociedade é que nós estamos, vocês concordam comigo, não precisam concordar, essa é a ideia. Nós estamos saindo de uma ideia de grupo coletivo, e estamos passando para uma ideia do individual. Concorda? Cada vez mais as pessoas estão perdendo o espírito de grupo e se individualizando, se fechando. Desde a pandemia da Covid-19, alguns falaram, quem sabe agora o mundo muda, disseram que piorou, né? Não sei. Mas eu, quando olho para vocês, jovens, assim, eu tenho muita esperança de que as coisas vão mudar. Entendeu? As coisas vão mudar. Eu acho que quem trabalha na universidade tem essa esperança e deve passar isso para os alunos, né? O mundo vai mudar, assim, tem muita gente boa. Quando a gente vê os jovens, eu vejo meu sobrinho em casa com tanta empolgação, eu fico muito animado com os jovens, tá certo? Então veja bem, essa Constituição, como eu disse, criou a primeira lei lá da sindicalização. Depois, em 19, nós tivemos a lei que instituiu o seguro acidente do trabalho. Olha, seguro de acidente do trabalho, coisa importantíssima. Eu nem vou trazer hoje para vocês aqui os números alarmantes que ainda tem no Brasil de acidentes. E a gente pega lá no fórum casos terríveis, mortes, às vezes, né? Perda de membros, como esse dia eu peguei um que perdeu aqui a mão, metade todinha da mão, certo? Problemas de audição, né? Disacusia e tantas outras questões, moléstias osteomusculares, problemas de ombros, problemas de punho, né? De tanto levantar peso, atividades repetitivas, isso continua aí. E pouco se fala em prevenção de acidentes do trabalho.
acidente do trabalho, não estou falando de acidente, aquele acidente típico, caiu, quebrou, estou falando de doenças ocupacionais. Tem doenças que vão se desenvolvendo, às vezes, paulatinamente, né, por contato com agentes biológicos, químicos, físicos, etc., os mais variados. Esse é um campo maravilhoso do direito do trabalho, pouquíssimo estudado. A gente prefere estudar medicina legal, estudar os mortos, do que estudar medicina, né? Perícia médica, digamos assim, voltada para os vivos, que é a prevenção. Não é que nós estamos no caminho invertido? Percebe? Bom, depois nós tivemos, olha, esse aqui foi um grande marco, acho que muitos aqui já tiveram estudado. Deve ter aluno aqui do quarto ano, quinto ano, agora não fala mais quarto ano, quinto ano, fala semestre, é isso? Oitavo, nono, então semestre aí, que já estudaram a Lei Eloy Chaves, a 4682 de 23. Essa lei foi a primeira lei previdenciária do Brasil, né? E para que veio essa lei? Para todo mundo? Não, só para os ferroviários, porque era uma categoria bem organizada, sindicalizada. Olha a importância, né? Então eles conseguiram essa lei, aposentadorias e pensões para os ferroviários. Depois, em 25, foi criado o direito de férias de 15 dias por ano. Nossa, que coisa boa! 15 dias de férias por ano garantido na lei. Mas era para todo mundo? Não, somente para os comerciários, bancários e industriários. Os outros não tinham esse direito assegurado. Tá? Aí tivemos o decreto 17934 de 27, que criou também, olha, a idade mínima para trabalhar, 12 anos. Certo? Antes se trabalhava com qualquer idade. Crianças de 6, 7 estavam lá trabalhando. Inclusive minas de carvão. É preciso recordar essas coisas, porque não é como nós estamos acostumados a viver com a nossa Taubaté bonita. Não. Teve coisa muito feia nesse mundo, né? Muito triste. Então é preciso valorizar o passado para a gente entender o futuro e ter o presente e ter um futuro melhor, né? Em 23 também foi criado o chamado CNT, que era o Conselho Nacional do Trabalho, ligado aqui ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Tá? Esse CNT, esse conselho, servia para quê? Para consultas em matéria trabalhista. Então, suponhamos que alguém tivesse uma dúvida qualquer em matéria trabalhista, consultava esse conselho, ligado ao Ministério, portanto ao Poder Executivo, Ministério da Agricultura. Ele também era uma instância recursal em matéria previdenciária. Então, se você, por exemplo, pediu aposentadoria lá, não conseguiu, entrava com recurso para esse conselho. E ainda autorizar as demissões, porque nessa época não podia demitir sem justa causa, tinha que ter uma justificativa. Então, tinha que pedir autorização para esse conselho para demitir o funcionário. Aí veio 1930 e foi criado o Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E ele absorveu esse Conselho Nacional do Trabalho aí, tá? Em 32 foram criadas as juntas de conciliação e julgamento. O que eram essas juntas? Era o embrião das varas do trabalho hoje. Antigamente as varas do trabalho, até 1999, as varas do trabalho chamavam juntas de conciliação e julgamento. E por que chamava junta? Porque tinha um juiz que era um advogado ou um juiz mesmo, mas nomeado pelo presidente da República, não era concursado, tá? E tinha dois vogais, que se chamavam, um representante dos empregados e um representante dos empregadores. Então os três ali é que decidiam, certo? Isso até 1999. A gente vai ver daqui a pouquinho isso aí. Bom, aí foram criadas essas juntas. Então elas tinham competência para quê? Para conciliar e para julgar o direito individual do trabalho. Direito coletivo, não. Mas individual. Se uma pessoa tivesse um problema trabalhista, ia nessa junta e ela julgar ou conciliar. Mas podia executar? Não, não podia executar. Certo? A execução ia para a justiça comum. Por quê? Porque não tinha poder jurisdicional. Era ligado ao poder executivo. Tá? Não era jurisdição. Ficou claro? Aí veio a terceira Constituição Brasileira de 1934, e essa agora sim começou a constitucionalizar os direitos trabalhistas.
ela se inspirou na Constituição da Alemanha, na Constituição de Weimar, né, e trouxe vários direitos trabalhistas. Olha, aí que foi instituído salário mínimo, jornada de 48 horas, né? 48. Depois da Constituição de 88 criou de 44, né? E agora fala-se em reduzir para 40, vai dar maior papapá, né? Então agora estão falando aí da jornada, acabar com a jornada 6 por 1. O professor estava conversando comigo, o senhor, que vai até escrever um artigo, né? Depois até me manda, quero ver esse artigo, muita alegria. É muito interessante, porque, veja, é uma evolução, mas é a duras penas, né, que essas coisas vão acontecer. Então, jornada de 48 horas, outra coisa que se criou também, proibiu diferença salarial, né, para a mesma função, por questão de sexo, por questão de nacionalidade, permitiu o trabalho das mulheres casadas. As mulheres casadas até 34 não podiam trabalhar, não, eram proibidas de trabalhar. Aí passou a ter o direito das mulheres casadas de trabalhar a partir de 34. E também um descanso antes e após o parto, que é o embrião do salário maternidade, certo? Nasceu aqui na Constituição. Então vejam que a Constituição de 34 foi uma Constituição bem avançada para a época, né? Reconheceu as convenções coletivas. Opa, interessante, né? Agora o Supremo decidiu no tema 1046, acho que os senhores acompanharam, né, que o negociado prevalece sobre o legislado desde que não ofenda direitos irrenunciáveis ou indisponíveis, né? Por exemplo, o negociado prevalece sobre o legislado, mas não pode querer negociar uma jornada de 50 horas por semana, aí não dá, aí ofende um direito, um patamar, que a gente chama de patamar civilizatório mínimo, né? Essa expressão é do ministro Maurício Godinho Delgado, da TST. Muito bem, aí foi criado isso aí, reconheceu, criou também a Previdência nas hipóteses de velhice. Interessante isso aqui. Criou na hipótese de velhice. Se vocês observarem agora com a emenda 103 de 2019, que reformou a Previdência pela 10ª vez, né? Porque, olha, aqui tem professor de direito previdenciário? Está aqui? Não, né? Coitado desse professor. Não, olha, direito previdenciário, que é uma coisa complicada. Eu fui procurador do INSS também, viu? A minha carreira começou como oficial de justiça, depois fui procurador do INSS e depois juiz do trabalho. Então, eu conheço um pouco também do direito previdenciário, porque passei por lá. Mas agora eu não sei mais nada, teve tanta mudança aqui, né? Mas essa emenda 103 de 19, o que ela fez? Ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição e só deixou a apolitar. Ou seja, nós estamos voltando de novo lá em 34, né? A aposentadoria por velhice, hipótese de velhice. Tá? Parece que nós estamos voltando. E aí criou a Justiça do Trabalho, mas vinculada a quem? Ao Poder Executivo. Vinculada ao Poder Executivo. Foi criada a Justiça do Trabalho, porém vinculada ao Executivo. Não era do Poder Judiciário ainda. Bom, 37 veio o Estado Novo, e aí as coisas dão um passo para trás. Tá? Proibiu o direito de greve, né? Normatizou a Justiça do Trabalho, porque assim, a Justiça do Trabalho foi criada lá em 34, mas ninguém instituiu. Ela só veio a ser normatizada em 39, 5 anos depois. E só veio a ser instalada em 41. Demorou. Parece que tem assim uma certa má vontade com as coisas que são voltadas para atender os interesses efetivamente do povo, do público, sobretudo dos mais pobres, concorda? Certo? Porque não são aqueles que não têm muito poder para influenciar, não têm influencers, né? Para fazer campanhas deles. Então, acaba sendo, olha como demorou, 41, né? Vinculado ao Executivo, como eu disse a vocês. E qual era o fluxograma, qual era o espectro da Justiça do Trabalho naquela época? Tinha 36 juntas de conciliação no Brasil inteiro, hein? 36 vagas no Brasil inteiro. Tinha 8, se não me engano, 8 conselhos regionais, que depois se transformaram nos tribunais regionais do trabalho, os famosos TRTs, e o Conselho Nacional do Trabalho, que virou depois, mais tarde, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Bom, essas juntas, como eu disse, eram presididas por um juiz ou bacharel em direito, e os vogais, que eu já expliquei, nomeados todos pelo presidente da República, com mandato para 2
anos. Então, passava aqueles 2 anos, o presidente podia trocar, botar outra pessoa. Né? Não tinha a vitaliciedade que os magistrados de carreira têm. Né? Bom, em 1943, como eu já expliquei para vocês, foi reunido todo o código aí na CLT, e aí a CLT traz, como eu já falei, direito individual, coletivo, administrativo, ambiental, processual do trabalho, né? E o grande foco da CLT é a relação de emprego. Esse é o grande problema. Todo o direito do trabalho está voltado para a relação de emprego. E agora nós estamos tendo, parece que vem vindo aí, e de acordo com os ventos que vêm do Supremo Tribunal Federal, parece que isso vai se firmar, é que nós vamos ter que começar a reconhecer outras formas de relações jurídicas, que não só a relação de emprego, mas a relação de trabalho, certo? Agora, como que isso vai se fazer, para não haver prejuízo? Esse é o grande desafio. Eu espero que dessa sala aqui, dotada de jovens promissores, saiam bons deputados também, né? Para lutar nas bancadas. É preciso, não é? Para fazer leis que protejam esses desprotegidos. Porque nós vamos falar daqui a pouco da questão da pejotização, mas daí a grande pergunta que se coloca hoje é: bom, se eu não posso ser CLT, carteira assinada, que é o melhor, parece que ainda é o melhor, parece, né? Será que é melhor então eu ser um PJ ou ser da informalidade total? Então parece que o PJ ainda é melhorzinho que a informalidade total. Porque a informalidade total é o pior dos mundos. Por que o pior dos mundos? Porque você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você está prestando um serviço e cai uma madeira na sua cabeça. E aí? Para onde você vai? Né? Para a casa da sua família, que vai ter que cuidar de você? Né? Cadê o seu seguro social? Não tem nada. Se você for um PJ, pelo menos isso você vai ter. É o mínimo, né? Bom, aí veio a Constituição de 1946. Essa Constituição foi muito importante. É a quinta Constituição do Brasil. E aí o que ela fez? Ela deu um grande salto. Ela colocou a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário. Então foi em 1946 que a nossa Justiça do Trabalho passou a integrar o Judiciário. Desde então. E aí criou também os TRTs. Aqueles conselhos que eu disse lá, viraram TRTs, Tribunais Regionais de Trabalho. Então tinha 3 graus, como até hoje tem, 3 graus de jurisdição, as juntas, né? Os TRTs e o TST, porque aquele CNT virou TST. Tá? TST. Muito bem. Só que, e todas elas tinham composição paritária, continuaram com composição paritária, que quer dizer um juiz de carreira, que chamava juiz togado, né, que usa toga, para ser juiz togado, e 2 vogais, um representando os empregados, outro representando os empregadores. Era assim que se cumpria em todos os níveis. Veio a 6ª Constituição brasileira, de 1967, instituiu a ditadura militar, né? Aí acabou a estabilidade decenal, porque aqui, ó, na CLT, tinha a chamada estabilidade decenal. O que era isso? Depois que você trabalhava num lugar por 10 anos, você ficava estável, certo? Então, para você ser mandado embora, tinha que ter um inquérito, um processo. Você não podia ser mandado embora sem justa causa, só se fosse por justa causa, e nós tinha que ter um processo. Bom, isso acabou em 1967, né? Acabou isso aí, restringiu o direito de greve, que estava uma ditadura, né? E criou, nessa época também foi criado o FGTS, aí que nasceu o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para substituir essa estabilidade decenal. Então é depositado lá 8% todo mês, né? No final do ano dá um salário inteiro, não é isso? Que 8%, 80%, depois mais 16%, 96%, dá praticamente um salário inteiro. Então você tem um salário por ano de reserva que fica lá. E aí quando você é mandado embora, a Constituição de 88 veio diz que tem que pagar 40% de indenização em cima do depósito que você tem lá no fundo de garantia. Certo? Muito bem. Aqui nós tivemos alguns avanços sobre essa Constituição.
Uma coisa importante foi em 85, a chamada Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347. Certamente vocês também, que estão mais avançados, já estudaram. Quem não estudou, vai estudar e sabe da importância dessa lei da Ação Civil Pública. E aí veio a Constituição de 1988, dando também um grande avanço, chamada Constituição Cidadã, que é a que nós temos até hoje. Eu não falei aqui da emenda constitucional de 69, porque ali tem uma dúvida, se é ou não é. O professor de Direito Constitucional está ali, né? Depois ele pode comentar. Mas, então eu pulei a emenda constitucional de 69, passei para 88. Aí em 88 nós tivemos alguns avanços de lá para cá. Em 90 nós veio o Código de Defesa do Consumidor. Você vai falar, que importância que tem o Código de Defesa do Consumidor para trabalhista? Muita importância. Primeiro porque falou de direitos individuais homogêneos, direitos coletivos, né? Depois porque falou também de desconsideração de personalidade jurídica, lá no artigo 28, até hoje a gente usa isso aí, né? E agora o Supremo também está decidindo, acabou de decidir, sobre aquela questão da execução do título judicial para as pessoas que não fizeram parte do processo de conhecimento. Vocês viram aí, acabou de sair a decisão, acho que essa semana, não sei se foi publicada, acho que ainda não foi publicada, né? Por enquanto só saiu a decisão, mas não foi publicada ainda. Então, aí o que nós tivemos aí, né? A extinção dos fascistas depois de 1999, com a emenda 24, acabou os fascistas e as juntas foram transformadas então em varas do trabalho, porque daí passou a ser um juiz singular, quer dizer, um juiz sozinho, como eu, por exemplo, hoje atuo, né, na vara sozinho. Criou-se então as varas do trabalho. Em 2004, nós tivemos um grande avanço também com a emenda constitucional 45, porque essa emenda ampliou a competência da Justiça do Trabalho, para dizer que a Justiça do Trabalho não julga só relação de emprego, mas julga relações de trabalho. Está lá, tem 9 incisos desse artigo 114, que veio com a emenda 45, só que daí que começou a confusão, e começou a parar tudo no Supremo, foi daí. Porque daí deu, mas o que é a relação de trabalho para a competência de justiça do trabalho, o que não é, servidor público vai ou não vai. Então eu vou falar algumas coisas aqui para você, dar umas pinceladas assim, né? Porque o assunto é muito complexo, mas foi aí que começou. Aí eu trouxe aqui para vocês agora, só para vocês terem uma ideia, do Justiça em Números de 2024, né? Porque é do ano passado. Qual é o tamanho dessa justiça hoje? Então olha bem, nós temos, no ano passado, nós tivemos mais de 4 milhões de ações trabalhistas. Vocês terem uma ideia. Existem no Brasil 1.585 vagas. Lembra? Começou com 36, não foi? Mas nós temos 1.585 vagas. Temos 3.475 magistrados. Mas cargos de magistrado nós temos 3.930. Portanto, está faltando. Tem quase 500 cargos vagos para serem preenchidos. Por isso, estudem, né? Para vocês conquistarem essas vagas que estão aí sobrando. E olha, vou dizer para você, tem gente aposentando, tem gente já com tempo para sair, eu mesmo sou um deles, mas eu continuo com o que gosta de estar lá. E não está tendo reposição, viu? Não está tendo reposição. Vocês vão falar assim, nossa, o senhor é muito velho? Eu não sou muito velho, eu comecei a trabalhar criança, tá bom? Por isso, só por isso. Muito bem. Nós temos ministro do TST, são 27, né? Ampliou aí. E os tribunais eu não coloquei, que é muito variável. O nosso tribunal, por exemplo, de Campinas, atualmente tem 55 desembargadores, tá? Desembargadores. Mas agora aumentou para 70. Então nós tivemos aí, semana passada, quinta-feira da semana passada, foi as promoções dos juízes, porque assim, lá tem o 5º constitucional, que vocês sabem que existe os tribunais, né? Então das 15 vagas, 3 são de advogados e membros do Ministério Público. Estão reservadinhas lá, estão esperando quem que vai, não sabemos ainda. E 12 de magistrado de carreira, esses 12 já foram promovidos na semana passada, teve a eleição, né, e promovido. Inclusive um juiz aqui em Taubaté, um grande e admirável colega nosso, nossa sumidade, que é o Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, né, juiz titular aqui da primeira vara, que foi promovido. E também uma juíza excepcional, maravilhosa, minha amiga grande, que é a Dona Rosa Góes, aqui de Jacareí, da segunda vara de Jacareí. Ela também foi promovida a desembargadora do nosso tribunal. Então, nosso tribunal vai ter uma ampliação aí para 70 desembargadores, e ainda é muito pouco, viu? Porque o nosso tribunal é o segundo maior do país, né? Em termos de número de juízes e de número
de servidores é o que menos tem juízes, menos tem servidores e mais tem trabalho. Né? É preciso equalizar também o nosso tribunal, para ter essa verdadeira equalização. Né? Então, eu trouxe aí só de curiosidade. Bom, aí agora eu passo para o segundo tema que eu falei, o segundo tópico. Eu trouxe porque achei isso aqui muito importante. Olha, a Agenda 2030 da ONU, ela traça 4 diretrizes para a sociedade, que seria a erradicação da pobreza, a proteção ao meio ambiente, a garantia da paz, a prosperidade de todas as pessoas em todos os lugares. Né? Eu pergunto, será que nós vamos chegar a esses 4 objetivos? Não vamos, né? Porque nós já estamos em 2025, aliás, estamos no final de 2025, né? Praticamente temos só mais 4 anos. Olha, então vocês vão ficar com essa tarefa aí, ó, de lutar por isso aí. Tá vendo? Queria falar um pouquinho também da Justiça 4.0, que foi criada agora. O que é essa Justiça 4.0? É ver a justiça não mais como um prédio, mas como um serviço. Então, isso vai mexer na questão da competência territorial, porque a gente está acostumado assim, eu sou de Taubaté, vou distribuir minha ação em Taubaté, eu sou de Pina, vou distribuir minha ação em Pina. Por enquanto é assim mesmo, competência territorial. Mas isso está ficando cada vez mais tênue, porque com a Justiça 4.0, o tribunal pode criar um núcleo de juízes e que pegam ações de todos os lugares, dependendo da necessidade. Entende? Então, isso é fruto da Revolução Industrial. Audiências por videoconferência, coisa que a gente não imaginava, não é? Passo agora um pouquinho para a competência, eu já fui avisado ali que eu tenho só mais 30 minutos, né? Não é isso? Então eu tenho que dar uma corridinha, mas se não der tempo de falar tudo, não tem problema, né? Deixa aí depois o material, vocês podem olhar. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão das competências, né? E eu trouxe aqui algumas questões só para vocês sentirem mais ou menos como que a coisa é complicada. Então, por exemplo, servidores públicos, né? Vocês sabem que servidor público é um gênero e nós temos diversas espécies de servidor público. Nós temos o servidor público estatutário, que é aquele que é chamado titular de cargo efetivo. Esse vai para a justiça comum. Temos o servidor público temporário, que é esse aqui, ó, contratado com base no artigo 37.9 da Constituição. No nível federal, nós temos a lei que regula o trabalho temporário, que é a 8745 de 93. Esse aí, o Supremo Tribunal diz que também é da Justiça Comum. E o servidor exceletista, que é o chamado empregado público, que é aquele que é regido pela CLT. Então, esse presta concurso, tudo direitinho, só que ele é regido pela CLT. A competência é nossa, né, da Justiça do Trabalho. Esse tema 1022 eu trouxe porque achei muito importante. O que é o tema 1022? Assim, bem resumidamente, não vai dar tempo de eu falar muito bem dele. Esse tema é o seguinte: pode dispensar um servidor público sem motivação? Né? Bom, se o servidor for da administração pública direta, autárquica e fundacional, não pode, porque ali, né, da administração pública direta tem que ter a mesma motivação. Mas quando era da administração indireta, da empresa pública e da sociedade de economia mista, havia uma dúvida. Será que eles podem mandar embora sem motivar ou não? Então o Supremo agora decidiu, tem que motivar. Não precisa de um processo administrativo, mas tem que motivar, tem que ter um ato formal. Correto? Esse ato formal não significa enquadrar lá nas hipóteses do artigo 482 da CLT. O que é o 482 da CLT? As hipóteses de dispensa por justa causa. Não precisa enquadrar lá, mas tem que ter um ato formal assim. Tá? Tudo isso é coisa recente, hein? De 2020 para cá. Tá? O tema 544. Quando tem greve de servidor seletista, quem que decide? O Supremo diz que é a Justiça Comum que decide. Tá? A possibilidade dessa greve. O tema 606. Esse tema 606 ganhou muita importância com a emenda constitucional 103 de 2019. Porque o que é o tema 606? É o seguinte: o servidor público seletista que se aposentava até novembro de 2019, ele podia continuar trabalhando. Então, ele aposentava e continuava trabalhando. O que o Supremo dizia na época? Olha, uma coisa é o direito de trabalho, outra coisa é o direito previdenciário. Ele está recebendo aposentadoria, mas ele pode continuar trabalhando. Então, ele recebia aposentadoria e continuava recebendo salário. Mas aí, os administradores públicos começaram a ter um problema. Por quê? Porque as pessoas, né? São as pessoas, elas são as pessoas. Eu agora estou aposentado, eu tenho minha estabilidade, eu vou levar isso aqui agora bem devagar. Entende?
Então tinha muito problema com os servidores, que às vezes ficavam fazendo um pouco de corpo mole. Aí veio agora a emenda constitucional 103, falou, não, aposentou, tem que sair, igual o servidor estatutário, aposentou, tem que sair. Só tem direito quem aposentou um dia antes da emenda. Passou a vigência da emenda, não pode mais. Aí, esse tema foi parar no Supremo, porque se tiver um problema aí, para saber se vai reintegrar, se não vai reintegrar, mandaram para a Justiça Comum também. O tema 1143, né? O tema 1143 é de muito interesse e muito desafiador, que é o seguinte: um servidor seletista que faz um pedido lá na Justiça do Trabalho, né? Mas cuja regulação não está na CLT, está numa lei municipal ou estadual. Vou dar um exemplo. Eu tenho casos na minha unidade. O sujeito vai pede sexta parte. O que é a sexta parte? A sexta parte é um direito dado a alguns servidores públicos de receber a sexta parte do salário quando completa 20 anos de efetivo exercício. Tá? Aí fora o pessoal chama de penduricários, né? É o nome que dá, pejorativo. Então, esse é um dos penduricários que algumas classes têm. Só que está previsto na CLT? Não, você pode folhear a CLT lá que você não vai achar sexta parte. Está previsto na Constituição do Estado de São Paulo, por exemplo. Pode estar previsto uma lei municipal. Então, quando o servidor vai fazer esse pedido, eu estou mandando agora para a Justiça Comum, porque o Supremo disse que, nesse caso também, quem decide é a Justiça Comum, porque seria uma norma estatutária. Aí tem advogado que questiona, muito inteligentemente, dizendo assim, mas peraí, será que o simples fato de uma lei, que não é um estatuto, já teria caráter estatutário? Então, isso me fez pensar esses dias, refletir, estou ainda em reflexão. Quem sabe até posso mudar minha ideia. Porque os advogados é que fazem a gente mudar de ideia, sabe? Os bons advogados, né? Às vezes as razões finais, eles acabam fazendo você pensar, puxa vida, eu acho que ele tem razão, né? E aí a gente começa a pensar, certo? Porque são eles que inovam o direito, né? Muito bem, vou pular porque, depois, mocinho, você me avisa aí, quando estiver mais perto. Eu trouxe outros casos aqui, por exemplo, os autônomos, né? Os advogados, quando vão discutir os seus honorários contratuais. É na Justiça Comum. Mas se for os honorários sucumbenciais, esses não. Esse é na Justiça do Trabalho mesmo. Porque agora tem previsão, artigo 790 da CLT previu o direito dos advogados receberem também sucumbência na Justiça do Trabalho. Correto? Muito bem. O preso, né? O preso, a situação do preso é assim: se o preso estiver cumprindo regime fechado, é lei de execução penal. Competência lá da Justiça Comum. Agora, se o preso estiver no semiaberto, trabalhando fora para uma empresa, aí é relação de emprego, Justiça do Trabalho. Tá bom? Depois nós temos aí também o tema 550 dos representantes comerciais autônomos, que também é da Justiça Comum. Só que se a Justiça Comum decidir que o representante comercial não era representante comercial, que houve fraude no contrato, manda para a trabalhista para ver se tem vínculo ou não. É assim que funciona. É uma competência bifurcada. Entende? Pode acontecer isso. Muito bem. Então, vocês estão percebendo que quem optar pela Justiça do Trabalho, quem optar pelo ramo trabalhista, não vai ter muito sossego não, viu? Eu costumo dizer lá assim, que de tédio não morreremos. Porque cada dia, né, aparecem coisas novas, desafios novos. A súmula também 736, que fala que do mesmo. Essa aqui é interessante, essa súmula, a 736, porque quando a matéria disser respeito ao meio ambiente do trabalho, que é seguridade, higiene, boas condições de trabalho, aí a competência da Justiça do Trabalho, mesmo que o servidor seja estatutário. Vocês viram como é que o pêndulo do Supremo também é bastante flexível? Por isso é difícil entender, não é? É difícil. Gente, o direito brasileiro não é para jejunos, né? Tem que estudar mesmo para entender. Olha, um bom advogado, ele tem que estudar muito. O magistrado também, né? Temos que estudar. Agora, dos temas atuais, né, do direito do trabalho, eu gostaria de pontuar o trabalho remoto e o trabalho híbrido, que é um pouco você trabalha lá na empresa, um pouco você trabalha em casa. Tem vários desafios. Eu trouxe alguns. Quer ver? Direito à desconexão. É preciso pensar nisso. Quem trabalha em casa, se bobear, como a gente diz, vai ficar o tempo todo trabalhando que não escravo, que nem louco. Porque lá na empresa você bate um ponto, saiu bate um ponto. Em casa não tem ponto. E aí?
Aí você pode prejudicar o convívio familiar, você pode criar problemas com a sua família, com seus filhos. Direito à desconexão. Outra coisa, reembolso de despesas. Quem vai pagar a internet que você está gastando e a energia elétrica, por exemplo? Quer ver outro problema? Segurança e saúde. Quem vai ver se a sua cadeira está na posição correta, você não vai te dar um problema na lombar, não é? Aí agora esse dia eu fiquei sabendo que umas meninas aqui de Taubaté, que estão morando na Irlanda, filha de uma amiga minha, ela ligou esses dias para as meninas, e as meninas disseram assim: hoje, tia, não vamos poder sair de casa porque vai vir a fiscalização do trabalho aqui. Aí ela falou: mas por que vai ter sua casa fiscalização do trabalho? Não, eles vão ver se o meu imobiliário está correto, se não está desenvolvendo alguma doença. Meu Deus, que sonho! Não, quando isso chegar no nosso país, que maravilha! Né? Quem sabe um dia chega. Não é verdade? Olha, fundamental. Porque senão a pessoa fica doente, desenvolve. De quem vai ser a responsabilidade? Aí é a grande discussão, né? O uso da IA. Isso aqui é outra coisa maravilhosa de se estudar. Viu? TCCs dão muitos aí. Olha aqui, ó. Não usar a IA para discriminar, para monitorar excessivamente, tirando a liberdade, invadindo a privacidade, não é? Os limites do uso de algoritmos, senão eles podem criar discriminação. Nós sabemos que quem faz os algoritmos lá, né, os comandos, prompts, pode ser perigoso. Tem que saber como se faz. Tem que estar de olho. Proteção de dados, né? E empregados e contratados. Uma linha que cada vez está ficando mais tênue, que esse é o grande problema que nós estamos enfrentando atualmente. Bom, ainda dos temas atuais, diversidade, equidade e inclusão, nem vou falar. Esse aqui eu vou falar, saúde mental no ambiente de trabalho. Gente, isso aqui é fundamental. Saúde mental no ambiente de trabalho. Estamos tendo grandes problemas de pessoas com doenças mentais. Assédio moral, burnout, são os dois principais causadores desses problemas. Pressão demais, cobrança demais, meta demais. E não pense que na magistratura é diferente. Nós também temos cada cobrança que vocês não imaginam. Tá? Casa de terreiro. Bom, depois direitos coletivos e sindicatos, já falei um pouquinho para vocês dessa importância aí, né? Aí agora finalmente eu vou falar então um pouquinho da vegetarização e da uberização. Bem resumidamente, porque eu tenho quantos minutos ainda, meu controlador? 13. Né? 13? Tá. Vou tentar nesses 13 minutos ver se eu fecho isso aqui. Olha, a pejotização e a uberização, tudo começa com a questão chamada terceirização. O que é a terceirização? É o fato de os desafios começar. Então a contratante, porém a contratante tem que verificar a idoneidade econômica, a capacidade econômica da contratada, porque se a contratada não adimplir, ou seja, não pagar as verbas, a contratante tem que pagar. Certo? Eu não vou entrar aqui quando é o poder público, que é o chamado famoso tema 1118, que é outro grande desafio que daria uma palestra. Só o tema 1118, não vou entrar nele. Tá? Mas o tema 1118 diz que quando envolve o poder público, aí eles querem jogar o ônus à prova para o empregado, e aí tem um problema, o empregado é insuficiente, não tem acesso ao documento, como fica? Olha, está um grande desafio para nós lá na justiça, vocês não imaginam, porque nós juízes temos aquela coisa, queremos fazer justiça, queremos fazer o melhor para ambos, temos a imparcialidade, mas temos que proteger aquele que é mais fraco também, né? Aí está o problema. Aí veio o tema 725 de 2018 e disse: é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas, entre PJ, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante. Então, agora começou a pejotização. Opa, antes era empregado, agora pode ser entre pessoas jurídicas. Então, se você quiser formar uma pessoa jurídica para prestar serviço com uma outra pessoa jurídica, você pode. E aí começou o tema da pejotização. Muito bem. E agora, está aí o termo 1389, que está lá em julgamento do Supremo, estamos todos ansiosos. Semana passada, se não me engano, teve as sustentações orais dos cures, né? Aqueles que foram chamados para defender as teses mais diversas, e se não me engano, teve mais de 40 sustentações. Uma delas, inclusive, foi feita por um colega meu do Rio de Janeiro, um grande professor, Otávio Calvé,
que até vou trazer alguns funcionamento dele, está ali a tela, certo? O Otávio Caldeira, professor jurídico do trabalho, defende que é válida essa escolha, desde que haja o verdadeiro consentimento, ou seja, a pessoa tem que estar ciente. Mas aí qual vai ser o critério para decidir se a pessoa tem ciência ou não do que ela está fazendo? Vou trabalhar com pessoa física, vou trabalhar com pessoa jurídica. Olha, parece, por enquanto, porque tudo é muito novo, temos que estudar esse tema muito aprofundado, que o critério mais seguro seja a questão da hipossuficiência ou da hipersuficiência. Explico. Se a pessoa for um profissional simples, hipossuficiente, um trabalhador braçal, por exemplo, ou bem simples, sem nenhuma informação, não dá para dizer que esse trabalhador, pelo menos em princípio, teve uma livre escolha de querer trabalhar como PJ e tal. Porque talvez ele nem saiba direito o que seja uma pessoa jurídica. Agora, se se tratar de um profissional de autotrabalhismo, um médico, um advogado, um engenheiro, pessoa com autotrabalhismo, então pode ser que sim, ele tenha optado, até por questões tributárias, nós sabemos que às vezes optam. Eu peguei um caso uma vez aqui também, que naquele tempo ainda antes da reforma, tá? O Ministério Público entrou com uma ação tentando forçar um hospital aqui a contratar os médicos como empregados, CLT. Aí eu chamei os médicos, alguns médicos. Eu quero ouvir alguns, para ver o que eles pensam. E eles foram unânimes. Deus me livre de vir de emprego. Nós não queremos de emprego, nós queremos trabalhar do nosso jeito. Por quê? Porque nós não temos como nos submeter à jornada. A gente está aqui, daqui a pouco está aqui, se tiver uma cirurgia, eu corro lá embaixo, tá? E também não queremos pagar um absurdo de imposto de renda, né? Então eu julguei um caso improcedente para os médicos e julguei improcedente para os outros que tinham profissões mais singelas. Mas o tribunal, naquela época, ainda tinha muito aquele entendimento, não podia, revogou a minha decisão. Depois não sei se ela foi parar no TST, nem sei se já foi decidida, tá? Eu não soube mais dessa decisão. Até uma hora eu vou olhar para ver o que aconteceu. Então, olha, começou aí a questão da pejotização, né? A pejotização é uma forma de terceirização, eu vou mostrar para vocês que é, porque olhem bem aqui para vocês verem, olha o que diz o artigo 4º da Lei 6.019 de 74, que foi alterada pela Lei 13.429 de 2017, veio junto com a Lei da Reforma Trabalhista. O artigo 4º diz assim, considera-se prestação de serviço a terceiros, terceirização, a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades. Não pode ser. Por isso que o Supremo diz que é constitucional. E pode ser atividade quem? Atividade quem? Quaisquer. Inclusive sua atividade principal. Aquela, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com as suas atividades. E até essa lei trouxe até alguns critérios para dizer que tem capacidade econômica. Mas quando a gente vai olhar os critérios, fala lá de um capital, por exemplo, capital de R$100.000, a empresa pode ter 40, não sei quantos empregados. Pelo amor de Deus, quem fez essa norma? Que falta de noção é essa? Pois só as verbas decisórias, você mais ou menos, assim, por alto, você multiplica por 5 salários da pessoa, se não tiver nada atrasado, tá? Você multiplica por 5. Aí você imagina, uma pessoa que tem uma média de 2.000, já dá 10.000. Não é? Como é que você vai dizer que uma empresa que tem 200.000 de capital social pode empregar 40? Gente, é totalmente sem noção, né? Não dá. Por isso, vocês precisam ir para o Congresso Nacional, certo? Despontar interesses políticos aí. A empresa, olha o que diz aqui, a prestadora de serviços contrata, remunera, dirige aquela que foi contratada. E aqui no final fala assim, não se configura, e aqui está o grande problema que o Supremo está discutindo, e com certeza essa lei vai ser citada, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço. Então aqui que está a questão da legitimização. Porque não está dizendo que o vínculo não se forma só com a empresa, os empregados da empresa, mas também com os sócios. Isso significa o quê? Que então é possível que
a pessoa mesma, pessoa física, que se confunde com a pessoa jurídica no caso de uma empresa, por exemplo, ela mesma preste o serviço. Entenderam a extensão da questão? Certo? Essa é a extensão. Então, por isso que, com base nessa lei, está se falando isso. Aí eu trouxe aqui também, bom, se tiver fraude, aí vai ter que comprovar. Aí os critérios são aqueles que eu falei para vocês. Por quê? Porque o grande problema que está aqui é o ônus da prova. Quem tem o ônus da prova de provar a fraude? Quem contratou ou quem foi contratado? Né? O primeiro impacto que a gente tem é dizer, é quem contratou, porque tem poderia econômico maior. Mas me parece que, pelo que vem sendo decidido no Supremo, vai ficar sendo assim. Se for hipossuficiente, se for uma pessoa simples e tal, quem contratou vai ter o ônus de provar que ele sabia o que estava fazendo, vamos falar assim. Se for hipersuficiente, o prestador, ou seja, ele tinha plenas condições, poderia saber o que estava fazendo, então inverte, é ele que vai ter que comprovar que ele foi fraudado. Entende? E a questão da competência? Quem vai julgar? Justiça comum ou justiça do trabalho? Esse é o grande nó. Né? Bom, tem dois caminhos o qual depende. O primeiro caminho seria deixar na justiça do trabalho mesmo. A justiça do trabalho mesmo decidiria como questão incidental, que os senhores vão estudar no processo civil, sabe que não vai escolher julgar. Incidentalmente a justiça decide. Teve, o contrato foi mesmo de PJ ou não foi de PJ. E depois vê se tem os requisitos de emprego para saber se vai dar o firme de emprego ou não vai dar. O outro caminho é bifurcar, mandar para a justiça comum para que ela decida se teve um contrato de PJ válido, uma relação comercial válida, e se ela decidir que foi válida, morreu ali. Se ela decidir que não foi válida, ela manda o processo agora para a justiça do trabalho para ver se teve vínculo de emprego. Isso já acontece em algumas situações? Já. O representante comercial autônomo é um deles. O transportador autônomo de cargas é outro. Primeiro vai para lá, decide lá. Dependendo da decisão de lá, volta para a justiça do trabalho. Você vai falar, nossa, é meio confuso, né? É meio confuso. Mas também vamos pensar. Os advogados ganham um dinheirinho. Isso também é muito bom, né? Vamos pensar desse lado também. Certo? Então pensa aí. Bom, deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Aí aqui tem uma ideia de Fernando Cabeça. O Fernando Cabeça tem um texto muito interessante nesse tema. Ele trata lá da chamada economy, que fala então da maleabilidade dos contratos, que é o que parece que está prevalecendo hoje em dia. Aquilo que eu falei para vocês, ele está em formalidade, né? Então seria melhor ter a legislação, tá certo? Mas nós temos um grande problema aqui. Qual é o problema? Inclusive o pessoal do governo foi lá no Supremo falar disso, alertar. Olha aqui dado da FGV, ó. De 2017 a 2023, olha quanto que a União deixou de arrecadar por causa da pejotização. 89 bilhões de reais. E tem uma projeção do IDEA que diz o seguinte: se continuar no ritmo que está, até 2060 serão 500 bilhões a menos de arrecadação. Certo? Ou seja, o impacto é muito grande. E esse impacto vai ser grande onde? Só para a Receita? Para a Previdência, meus caros. Para a Previdência. Né? E aí vem de novo aquela questão que eu falei para vocês, que o mundo caminha para a individualização, porque uma das ideias do mundo hoje é assim: Previdência é uma coisa individual, você que cuida da sua, vá fazendo seu pé de meio, não é isso? Tanto é que criaram a Previdência privada. E tem muitos países que já estão falando em fazer o quê? Acabar com a Previdência pública, deixar só a Previdência privada. Né? Parece que já temos alguns países. Isso aí. Estava com o professor de previdenciário tivesse aqui para me ajudar, mas hoje ele não está, né? Bom, eu vou pular aqui a questão da... Aí vem o Raimundo Senhor de Mello, um outro grande doutrinador, um procurador de trabalho aposentado, e hoje advoga, né? E ele então traz umas coisas muito interessantes. Ele diz assim, ó, o direito do trabalho já passou por 3 fases, nós estamos na terceira. A primeira fase foi a fase das lutas para vencer as condições subhumanas. Lá no tempo da Revolução Industrial, por exemplo, em que as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, crianças trabalhando, morrendo no trabalho.
As pessoas morriam de exaustão, né? Aí foi uma luta danada, muito sangue foi derramado para se chegar aos direitos. Aí chegou a era dos direitos, das conquistas, que é a fase do bem-estar social. Mas aí já começou lá no governo Thatcher, né, quando a Margaret Thatcher foi primeira-ministra, tá? Começou o desmantelamento desse bem-estar social e veio a ideia do neoliberalismo. O Estado se afasta, cada um cuida da sua vida, que é isso que nós estamos falando hoje. E isso está prevalecendo. E aí vem a fase atual, que é o estado do mal-estar. Por quê? Porque as conquistas estão ficando cada vez mais difíceis e aquilo que se conquistou ainda está se perdendo. Muita coisa está se perdendo, certo? Então nós estamos aí. O ideal neoliberal é esse aqui, ó. O estado de bem-estar social pertence ao âmbito privado. Aquilo que eu falei para você. Cada um cuide da sua vida, né? E o Estado fica afastado. Bom, as decisões do Supremo Federal caminham nesse sentido aqui, ó, para o caso da mobilização dos trabalhadores de plataformas. Caminha nesse sentido. É uma nova categoria de trabalhadores autônomos, certo? Então as demandas devem ir para a justiça comum. E tem um projeto de lei tramitando no Congresso, que é o projeto de lei 12 de 2024, do ano passado, que também é nesse mesmo sentido. Esse projeto de lei é uma lei complementar que regulamentaria o trabalho desse pessoal de plataforma, principalmente Uber, né? E só que está lá parado, né? Foi tirado de pauta, continua lá, vamos ver o que vão fazer. Só que eu coloquei aqui a informação, tem alguns países avançados do mundo, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, que já reconheceram que, no caso da utilização, a relação é de emprego, porque teria ali pessoalidade, teria subordinação, teria habitualidade, entendeu? E a OIT também caminha nesse mesmo sentido. Vamos ver o que a nossa Corte Suprema vai decidir. Mas me parece, ao que tudo indica, que nós vamos ficar com aquela posição ali, ó. É uma nova categoria, tá? Então é preciso lutar para regulamentar os direitos dessa nova categoria. Então talvez nós tenhamos que criar um novo modelo, até mesmo de justiça do trabalho, para que se passe a entender que a justiça do trabalho não só irá julgar casos de relação de emprego, mas também passaria a julgar casos de relação de trabalho, no sentido mais amplo da expressão, aplicando uma lei específica para determinados casos, sempre de olho nas fraudes, porque o artigo 9 da CLT não foi revogado, e lá fala que toda fraude, né, pode ser reconhecida e reconhecida nesse caso, declarada a nulidade, a reconhecimento do emprego. Bom, esse era o meu objetivo com vocês, despertar em vocês esse interesse pela área, mostrar para vocês que eu trouxe um pedacinho, uma fatia, tá? De todos os nossos desafios. Uma fatiazinha, para mostrar para vocês como é fascinante esse mundo. E como ele tem impacto. Vocês estão perguntando como tem impacto na vida social? Vejam os dados ali da arrecadação. Vejam a questão da previdência. Vejam. Porque, afinal de contas, meus caros, qual é a primeira coisa que nós fazemos de manhã, quando levantamos? É ganhar o pão de cada dia. Né? Dois direitos nos acompanham muito durante todo o nosso dia. O primeiro é o direito administrativo, né? Porque a gente levanta, abre a torneira, opa, poder público, água na minha casa, pago taxa. E depois o direito do trabalho. Vou trabalhar, vou ganhar meu pão cada dia, vou pagar os meus boletos que chegam em casa, vou dar pão na mesa. Então, olha, é isso que eu queria despertar aqui com vocês e agradeço pela atenção. Muito obrigado e boa noite.